Glória a Deus, louvado seja Deus, boa noite amados, a paz e a graça esteja com todos, amém? Deu um pequeno defeito aí, mas nós estamos de volta, glória a Deus, louvado seja Deus, com a live 7 minutos com Deus, tá bom? Nós vamos ler a palavra de Deus já, glória a Deus por isto, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus por isto. A palavra do Senhor, ela se encontra no livro do profeta Amós. A palavra do Senhor diz assim: ai de vós, é o Amós 5,18. Ai de vós que deseja o dia do Senhor. Para que desejais o dia do Senhor? O dia do Senhor é de trevas e não de luz. Glória a Deus. Como se um homem fugisse de um leão e se encontrasse com um urso. Ou como se encontrando em um urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. Não será o dia do Senhor, não pois o dia do Senhor não será dia de trevas? Não será completa a escuridão, sem nenhuma claridade? Amados irmãos, louvado seja Deus, a Bíblia diz, nós vimos muitas pessoas dizendo, paz e graça a todos, nós vimos muitas pessoas falando e desejando o dia do Senhor. Ah, tomara que Jesus já venha, tomara que Jesus já apareça, tomara que Jesus venha buscar a sua igreja. Mas aí o profeta Amós, ele diz, por que tu desejas o dia do Senhor? O dia do Senhor, por que desejais o dia do Senhor? Ou por que deseja o dia do Senhor? Ele é dia de trevas e não dia de luz. Porque muitas pessoas achando que quando Jesus voltar as coisas vão melhorar. Sim, melhora para quem está preparado. Mas a Bíblia diz que o dia do Senhor é dia de trevas e não dia de luz. Se não tiver preparado, quem não está preparado, a Bíblia diz, ai de vós que pede o dia do Senhor. Ai de vós que pede que os dias sejam antecipados para que o Senhor venha buscar a sua igreja. Será que essas pessoas estejam preparadas? Tem pessoa que diz, volta Jesus, volta Jesus. Então nós lemos o que o profeta fala a respeito disso. Glória a Deus. O profeta Sofonias, ele vai longe também. Glória a Deus. O que ele diz? Sofonias 1,14 ele diz assim, está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se aproxima. Aí ele diz assim, atenção, atenção, o dia do Senhor é amargo. E nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação. Dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e tensas trevas. O que diz o profeta? O dia do Senhor está perto. Nós não precisamos mais pedir que o dia do Senhor se aproxime. Mas o que nós precisamos é nos consertar, é ajeitar a nossa vida, né, para essa grande viagem, para essa grande mudança para sempre. Não é uma mudança provisória, é uma grande mudança para sempre. Quem vai, ele não vai mais retornar. E a Bíblia diz que esse dia é dia de alvoroço, é um dia amargo, que até o homem poderoso, ele clama, ele grita. Glória a Deus. O versículo 15 diz assim, aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e tensas trevas. O versículo 16 diz assim, é dia de trombeta, é dia de rebate, contra toda a cidade forte, contra as torres altas.
O versículo 17 continua: trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cego, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles será derramado como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Meu amado, nós devemos nos preparar para esse dia. Devemos estar preparados. É inevitável que ele não venha. Jesus Cristo já veio a primeira vez. E ele vai retornar na segunda vez, está escrito. Todos os profetas falam da vinda da segunda vinda de Cristo. É o conhecido, chamado como o grande dia do Senhor, o dia do arrebatamento da igreja. A palavra do Senhor diz que nunca houve um dia igual a esse, e jamais haverá. Esse é um dia único. Nem no tempo de Noé, com toda a perda da humanidade, não dá para comparar com esse. Nem no tempo de Noé. Por quê? Porque o Noé era homem pecador. E o que ele fez, mesmo todo acontecimento, ainda são considerados como coisas pequenas em relação à volta do grande mestre. É um dia de alvoroço. É por isso que o Senhor diz: orai, para que não aconteça no sábado. E ele diz também: ai das grávidas e daquelas que estão amamentando. Ô meu irmão, devemos orar e pedir a Deus a sua misericórdia. Pedir a Jesus Cristo a sua graça. Pedir ao nosso Deus que nos prepare para esse grande dia. É o dia da grande manifestação do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 16 diz que é dia de trombetas. É dia de arrebate. Contra a cidade forte, contra as torres altas. Trarei angústias sobre os homens, e eles andarão como cego, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles serão derramado como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina sobre todos os moradores da terra. É um dia, glória a Deus, um dia singular, é um dia diferente. Nós precisamos meditar nisto. O aviso está aqui. A palavra é esta. A profecia foi lançada. A profecia foi lançada. Ninguém pode escapar disso. Quem está na terra, ninguém pode escapar disto. Nos quatro cantos da terra, ninguém pode escapar. A Bíblia diz: se alguém subir nas nuvens, o Senhor diz: de lá eu mando descer. Se esconder no deserto, o Senhor diz: de lá a cobra vai morder. Se descer nas profundezas da terra, o Senhor diz: de lá eu te tirarei. Ninguém pode escapar desse dia. Esse dia é um dia para toda a humanidade, para toda a humanidade. Nós precisamos abrir os nossos olhos. E ainda tem pessoa despreparada que pede: tomara que o Senhor já venha, tomara que o dia do Senhor já chegue. E a Bíblia diz: por que tu pede o dia do Senhor? Tu sabe o que está pedindo? Tu sabe o que está clamando? Tu está preparado para esse dia? Tu te preparou para esta hora? Talvez o Senhor ainda não veio, para que você possa se preparar. Você que está fora, o Senhor tem dado tempo. E os que estão dentro, que se prepare, que se questione,
que se meçam, que venham se pesar. Porque esse dia vem. E é inevitável que ele não venha. Agora, eis a razão. Quem é os que estão preparados? Quando nós lemos esse texto, a gente para e fica pensando, meu Deus, o que será de mim? Ou se Jesus tivesse voltado anos atrás, como eu estaria? Aí você vai, quando você pensa assim, aí você passa a agradecer a Deus. Ainda bem que o Senhor não veio naquela fase que eu estava. Ainda bem que o Senhor não veio naquele dia, porque naquele dia eu não tinha perdoado, falando de tal, eu não estava preparado. Ainda bem que o Senhor não veio naquela época. Aí que nós vamos parar e meditar. Ainda bem que o Senhor não veio naqueles dias. Deus tem dado uma nova chance. Deus tem dado tempo para que a igreja se prepare. Deus tem dado tempo para os atrasados chegarem. E aqueles que estão em processo de arrependimento, de purificação, que tenha tempo de se preparar, de se purificar. Pastor, mas se for assim, Jesus nunca volta, porque sempre tem gente se preparando. Não, nós estamos para aquilo que Deus disse para Abraão. Quando ele avisou que ia destruir Sodoma e Gomorra, o que foi que Deus disse para Abraão? Abraão, a medida do pecado deles ainda não encheu. A medida, Abraão, quando a medida se encher, certamente eu tomarei posição. Até Sodoma e Gomorra encher a sua medida. Talvez o Senhor Jesus ainda não veio porque a medida ainda não está cheia. Falta se cumprir algumas coisas. Tanto na parte boa, como pelo lado ruim. Porque a Bíblia profetiza e a Bíblia fala de ambas as partes. Tanto coisa boa, o que vai acontecer de coisas boas, como aquilo que vão acontecer que não são coisas tão boas. E você muitas vezes se admira e se questiona por que tanta mortandade, por que tanto mal, por que tanto pecado. Mas pelo outro lado também você vê que o evangelho está se cumprindo, maravilha, e pessoas aceitando Jesus, e pessoas se arrependendo, cura, libertação e salvação, se está se cumprindo pelo lado ruim, também se cumpre pelo lado bom. As profecias têm se cumprido de todas as formas. Né? Ou que nós cremos ou que não cremos. Mas as profecias têm se cumprido. Muitas vezes para nos abençoar e muitas vezes para nos castigar, para que nós possamos ver e entender que as profecias estão valendo. Elas não têm prazo de validade. Elas têm de se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Elas têm de se cumprir. Ou que nós queremos ou não, mas elas têm de se cumprir. E muitas vezes ela vem ao nosso encontro e às vezes nós não gostamos. E às vezes não aceitamos, mas isso é para se cumprir as profecias. E o Senhor muitas vezes começa a podar, porque muitas vezes nós estamos como ave, nós estamos lançando galho para todos os lados, estamos crescendo, mas não crescendo na direção do Senhor. E o Senhor muitas vezes precisa podar, e quando poda, traz o sofrimento. Quando é cortado algum galho, às vezes a árvore sente, ela para de dar fruto, ela para de dar flores, até voltar ao normal. E muitas das vezes é isso que acontece com a igreja. Quando acontece qualquer coisa, a pessoa para de prosseguir, para de avançar, e às vezes ele fica em casa, vou dar um tempo e tudo. Por quê? Porque está sendo podado, porque está sendo consertado, porque Deus está colocando aquela pessoa nos trilhos. Mas muitas vezes, o que ele faz é se questionar ou perguntar, por que eu estou passando isso? É para teu bem. É para o nosso bem, pois a Bíblia diz que Deus não castiga e não nos dá uma carga que não podemos carregar. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós precisamos é aprender com Cristo. Que mesmo tudo que passou, a Bíblia diz, o profeta Isaías diz que como um cordeiro, ele não abriu a boca. Como uma ovelha que segue ao matadouro, ele não abriu a boca, não reclamou. E é isso que nós precisamos. Louvado seja Deus. Eu poderia aqui estar trazendo uma palavra de fogo para você, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus vem te buscar e tudo, e eu ver muitos comentários aí, amém, 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 e muitas estrelinhas subir. Mas nós não podemos pregar também só
as flores, também temos de pregar os espinhos. Tudo está na Bíblia. E tudo é para o nosso bem. Louvado seja Deus. Mesmo que seja algumas vezes para puxar a nossa orelha, muitas vezes para nos colocar nos trilhos, é desse jeito, não é pro que tu quer, não é do jeito que tu quer, do jeito que tu pensa, do jeito que nós queremos, mas é do jeito que os mandamentos de Deus e a ordem que vem do céu. O que vem do céu é isso que nós queremos e é isso que nós devemos submeter ao que vem de Deus. Se hoje está ruim, mas amanhã pode estar bem. Se hoje estamos passando por prova, mas a palavra do Senhor diz que nós devemos, em tudo devemos dar glória a Deus, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Tudo, nessa caminhada a gente cansa. Nem todas as vezes que você vai, o vento está a favor. Nem toda vez você tem de lutar contra a tempestade, lutar contra o vento, para que você possa ter vitória. Não pense que na vida o vento só corre a teu favor, que as águas sempre correm a teu favor, não. Muitas vezes as águas vêm contra, o vento vem contra, a natureza vem contra. Mas você tem de vencer para quê? Para o teu bem. Louvado seja Deus. Ah, pastor, mas eu estou perdendo. Enquanto você está perdendo, também alguém está ganhando. Porque um dia também você já ganhou. Um dia também você esteja por cima. E agora é hora de você estar por baixo. Mas amanhã você vai recuperar o que você perdeu. Glória a Deus por isto. Mas o que não adianta, o que a Bíblia nos ensina, o que não vale a pena nós pedir que o dia do Senhor seja antecipado. A Bíblia diz, ai daquele que pede que o dia do Senhor seja antecipado. E o Senhor diz, por que é que tu pede? Que o dia do Senhor seja abreviado. Tu está preparado para isso? Tu não sabe que lá é dia de treva? Tu não sabe que lá é dia de perda? Tu não sabe que lá é dia de alvoroço? Tu não sabe que lá é dia de tensas nuvens? Tu não sabe que de lá, ou seja, vem toda força contra a cidade forte? Por que tu pede o dia do Senhor? Há uma preparação? Tu está verdadeiramente preparado para isto? Tu sabe o que é o dia do Senhor? Nós sabemos o que é o dia do Senhor para nós estar pedindo que esse dia se antecipe. O que nós devemos fazer é nos preparar que o dia do Senhor pertence a Deus. Jesus disse, nem os anjos sabem, e nem o Filho do Homem naquela época sabia. Ele disse, não a Deus. Não devemos nos preocupar com isso, devemos nos preocupar com a nossa situação. É o nosso bem-estar. É se estamos preparados ou para hoje ou para amanhã, tudo depende de Deus. Se for hoje, amém. Se for amanhã, amém. Se for anos depois, amém. Louvado seja Deus. Mas é importante que nós devemos nos preparar. A Bíblia diz, como esteja aqui, hoje seja o último dia de nossas vidas. Porque o dia do Senhor pode ser hoje, ou o dia do Senhor pode ser amanhã, ou pode ser daqui a 100 anos. A volta de Cristo só Deus sabe. E a Bíblia não manda que nós devemos nos questionar, não. A Bíblia, pelo contrário, os profetas, tanto o profeta Amós, o profeta Sofonia, o profeta Ageu e o profeta Zacarias e outros profetas diz, por que é que nós pedimos o dia do Senhor? Para quê? Essa não é a verdadeira preocupação que a Bíblia nos ensina? Não. Então o que precisamos é pararmos, meditar e nos questionar. E se for hoje? Está preparado? Não estou. E se tivesse sido ontem? Como era? Esse dia de hoje não é um dia bom? Quantas pessoas não pediram antes que o dia do Senhor já tivesse vindo? E se tivesse vindo? E nós não tivéssemos ainda nascido? Ou não tivesse ainda no mundo? O que seria de nós? Então Deus sabe todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Deus não faz nada errado. Para que essa pressa? A pressa que nós devemos ter é de ajeitar a nossa vida e consertar a nossa vida. Amém? É isso que nós precisamos entender e compreender. Que Deus te abençoe nesta noite em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai poderoso, eu oro nesta noite para que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, conhecimento para acalmar, meu Pai, os nossos corações, que nós possamos estar felizes, preocupados com a nossa vida. Deixa que o dia do Senhor pertence a Deus. A volta de Cristo pertence a Deus. Isso não, Pai. A Bíblia diz que nós não devemos nos preocupar, meu Pai, nem com a comida e nem com o vestir. E deixa que Deus cuide de todas as coisas. Agora, imagine, meu Pai, meu Deus, com a vida de Cristo. Se com a nossa vida, a Bíblia diz que nós não devemos nos preocupar nem com vestir, nem com comer. Agora, com a volta de Cristo, que Jesus disse que nem os anjos,
E nem ele, quando estava na terra, sabia a não ser Deus. Esse não é o nosso papel. Esta não é a nossa tarefa. Esta não é a oração que Deus ouve. Esse não é o clamor que Deus responde. Deus nos ajuda a vencer. Nos ajuda a estar de pé. Nos ajuda a ter conhecimento da palavra de Deus, o que devemos pedir e a oração que devemos fazer. Deus nos ajuda, nos guia, nos protege e nos ensina. Nos dê força e capacidade, Pai. Prepara a nossa vida para quando o grande rei voltar, nós estarmos preparados. Tira da nossa mente a ansiedade. Tira da nossa mente, meu Pai, esse pedido que o dia do Senhor se aproxime e Jesus volte logo. Esta não é a nossa tarefa. Esse não é o caminho que Deus ensinou. Os discípulos perguntaram a Jesus, quando isso vai acontecer? Ele disse, isso não depende de você nem dos anjos. E nem os anjos e nem o Filho do Homem, a não ser Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos prepare. Que Deus nos dê força e paciência para esperar o mover do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito de Deus nos guie. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fica na bênção, fica na paz. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Daqui a pouco estarei orando por você. Se puder, compartilhe esta bênção, essa maravilha. E estaremos juntos amanhã, sexta-feira. Se Deus permitir, nós estaremos juntos, tá bom? Conto com você, faço o convite também para você visitar uma das nossas igrejas, né? Agora mesmo estive lá no João 23, ali, na nossa congregação da Igreja Pentecostal dos Filhos de Deus, pregando a palavra de Deus. E foi uma bênção, louvado seja Deus. E hoje eu estou aqui, amanhã estarei, depois de amanhã, estarei lá na sede. Domingo a Santa Ceia do Senhor. Temos também trabalho no Pindorama, temos também um trabalho ali no bairro São José. Então, qualquer um desses trabalhos, nós lhe aguardamos e você é o nosso convidado, em nome de Jesus. Deus abençoe, fique na bênção, fique na paz e que o Senhor te dê uma boa noite, em nome de Jesus. Daqui a pouco estarei orando por você e te abençoando na oração da madrugada. Amém. Obrigado.